Bom, então hoje é o dia 16 de abril e vamos fazer uma retrospectiva daquilo que a gente leu na semana passada. Então, se vocês puderem me ajudar, desculpe. Então, a gente continua no assunto dos sósias e a gente tem visto como é importante o reconhecimento deles na nossa própria biografia, para que a gente possa redimi-los, né? E aqui ele vai dando toda uma orientação de quais são esses sósias, e nós estamos nesse item D dos seres naturais não redimidos, né? E o que eles causam na nossa biografia. Então, vamos lembrar que ele falou dos seres elementares, né? Que são os gnomos, as ondinas, silfos e salamandras. E o que eles causam na nossa biografia? O, um medo da natureza e um esvaziamento em relação a essa observação da natureza. E ele falou do segundo tipo, que qual é o segundo tipo? Vamos lembrar? Eu também não lembro o decor aqui. Que fala dos ritmos do dia e da noite, né? Da gente ser produtivo ou a gente entrar naquela letargia. E aí, esse segundo tipo traz um desânimo, principalmente nessa questão da força de vontade, né? É uma relutância em ser ativo. Daí ele fala do terceiro sósia, que tem a ver com o ritmo lunar de 28 dias, ou seja, essa relação entre o dia e a noite, essa libertação de amanhecer com alegria, disposição, com paz de espírito, né? Então, se eles não são redimidos, eles trazem um descontentamento diário, vamos dizer assim. Depressão e uma incapacidade de ser feliz. É forte, né? Isto. A gente tem que olhar para a nossa biografia, né? Se a gente acha que a gente não é capaz de ser feliz, tem um sósia aí atuando. O quarto tipo tem a ver com o ritmo anual do Sol, e tem a ver com esse reconhecimento ou estar presente nesse ritmo das festas do ano, nesses ritmos mais religiosos, essa conexão com o mundo espiritual. E isso traz, então, um excesso de materialismo e uma objeção, vamos dizer assim, pelo mundo espiritual, uma rejeição pelo mundo espiritual. Então, como eu disse no começo, é importante a gente reconhecer isso na nossa biografia, né? Daí ele fala no próximo item, ele fala do sósia geográfico, e fala que inclui aí esses sósias arimânicos e luciféricos. Então, ele fala que o sósia luciférico atua mais no nosso corpo etérico, enquanto o arimânico no nosso corpo astral, né? E ele explica, né, que essa inteligência mais fria, essa ligação com a tecnologia tem a ver com esses seres arimânicos, e os luciféricos têm a ver com essa necessidade de você viver nessa ilusão espiritual. Dorinha? Eu fiquei numa dúvida, eu não vi aqui, mas assim, há uma, há uma predominância de algum dessas situações em algum setênio, ou isso é uma coisa que acontece o tempo todo? Então,
Na verdade, ele diz aqui nesse sósia geográfico que nessa alma da consciência, a gente já ao nascer, a gente já é acompanhado por um ser arimânico, né? E que vai nos acompanhar até a morte. Que isso faz parte da alma da consciência. E o que o ser arimânico quer é realmente ajudem aí, quer nos fincar na terra, né? Quanto mais material, melhor. Então, a gente vive isso nessa época, com essa exacerbação da tecnologia, do materialismo, né? E esse é o nosso desafio, equilibrar essas forças, as forças arimânicas e as forças luciféricas. Não sei se eu respondi, se vocês querem Eu achei boa resposta, mas assim, isso não quer dizer que tem alguma fase, algum setênio que se sobressai mais do que outros, algum desses tipos, né? Acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Depende da sua individualidade, depende daquilo que você traz como tarefa, né? Uhum. Eu estou pensando por mim aqui, que eu nunca li sobre isso, tá? Então, vou falar uma opinião pessoal. Refletindo, talvez o terceiro setênio, que é muito movido por paixões, né? Sim. Eu amanheço feliz, termino chorando, dias, as 4 estações no mesmo dia, né? O jovem vive muita emoção, né? E pode ser que tenha uma influência maior aí, mas também é só um achômetro, né? E Então, depois, ao longo da vida, quando a gente tem que ganhar a vida, né? Assim, no sentido de aquela fase da luta, que a gente precisa ser bastante da terra, né? No sentido da conquista mesmo das coisas mais materiais, mas é só uma contribuição de algo que me passou pela cabeça. Precisaria, é uma boa pergunta para pesquisar, né, Eliana? sim, Né? acho que sim. Mas acho que faz sentido isso que você fala, mas enquanto o arquétipo também, né? É, Porque assim, existem as individualidades, né? Tem o jovem que vai ficar letárgico, tem, não tem essa força de vontade de jeito nenhum. Tem aquele que está mais ligado nos objetivos da vida e conquista e tudo mais, né? é verdade. Mas eu acho que faz bastante sentido isso que você falou. Talvez as fases da vida estejam mais sujeitas a um ou a outro, dependendo da pessoa e da fase que está vivendo. Mas como a Helena estava falando, a gente já nasce, né, com esses parceiros de vida, até porque senão a gente não é um ser da Terra, né? A Arima nos convida a ser da Terra e a gente precisa ser, né? Sim. Eu lembro dessa frase assim que fala: o diabo faz o mal, mas engendra o bem. Então, essas sombras, né? Elas talvez sejam bem importantes para que a gente, como disse, se finque na terra e também se desenvolva, né? Então, só para finalizar, o sósia arimânico, então, ele atua nos processos orgânicos inconscientes, no nosso sistema neurosensorial. Então, ele pode aguçar, então, uma força de vontade obsessiva que, que tem a ver com o controle. Isso é interessante da gente observar também, né? E o sósia luciférico, ele está mais ligado ao caminho exterior. Enquanto o arimânico está no caminho interior, o luciférico está no caminho exterior, nessa tentação de você sempre estar extasiado por alguma coisa.
Então, acho que é isso, assim, bem simplificadamente. Eliana, agora eu fiquei confusa, porque para mim essa força, esse sósia luciférico, nos prende como se fosse ao passado, no sentido de não buscar o novo, não se atualizar, mas não é isso então. É isso, mais alguma coisa. Não é fechado nisso, né? Ele te leva a essa necessidade de você estar muito ligado ao mundo ilusório. Você não querer fincar aqui na Terra, não querer estar na Terra, mas estar numa outra dimensão, mais espiritual. Viver de luz, por exemplo. Existe um lugar aí que você vai viver de luz. Isso é uma força luciférica. Positiva ou negativa, eu não sei, mas é uma força luciférica que está atuando aí, né? Então, assim, a gente pode até pensar na questão do fanatismo, né, de um fanatismo filosófico até, não estou nem falando religioso, né? Como no caso aí, ó, eu vivo de luz, não me alimento, não preciso me alimentar, a luz me mantém, né? É, nesse sentido, né? Fica uma coisa fixa mesmo. Sim. Tá, Buscando mais algo mais no idealismo luminoso, assim, né? tá. Desconectado com a Terra. Enquanto o Ariman também tem um fanatismo, mas um fanatismo em relação àquilo que é material, isso de te colocar na Terra, né? Tecnologia o tempo todo, nada de espiritual, né? E o Cristo está no meio, buscando esse equilíbrio entre essas forças luciféricas e as forças arimânicas. E isso Steiner esculpiu naquela escultura do representante da humanidade, né? Então, se vocês procurarem aí no Google, deve ter essa imagem do representante da humanidade, onde ele está Cristo está no centro, e a gente tem as forças luciféricas acima e as forças arimânicas abaixo do Cristo. E Cristo está bem no meio, tentando equilibrar, fazendo o equilíbrio dessas forças. Lindo, né? Obrigada, Eliana. E como é o nome para a gente procurar no Google? O representante da humanidade de Rudolf Steiner. Isso está no Goetheano. Tá bem. Podemos continuar agora? A Sônia ia perguntar algo? Eu gostaria de sugerir a releitura do penúltimo capítulo, que eu acho que fechou bem esse pensamento, dessa discussão que estamos tendo, para poder iniciar. Penúltimo capítulo? Qual capítulo? Qual página? Desculpa, parágrafo. O Ah, meu é edição nova, né? entendi. Tá bom. Meu está na página 102. Então, é sobre o sósia geográfico. E começamos aqui. Não deveríamos considerar isso apenas de modo negativo. O materialismo teve de acontecer como uma legítima concepção de mundo, para que se formasse a resistência necessária ao desenvolvimento da alma da consciência. Deveríamos ver esses seres elementais arimânicos que atuam como sósias em nossas vidas sob a mesma luz. Eles são necessários ao desenvolvimento da alma da consciência. Esse desenvolvimento é realizado na medida em que superamos esse sósia. Isso significa que devemos aceitar a estimulação da inteligência, mas, ao mesmo tempo, desenvolver uma calorosa vida de sentimentos. Em contrapartida, como também um senso de moralidade por aquilo que alcançamos no mundo por meio do nosso querer.
Somente uma cultura do coração, que resulta dos 6 passos do caminho antroposófico de desenvolvimento, leva à superação e libertação do sósia arimânico. Durante esse processo, porém, temos de evitar cair na influência do sósia luciférico, que quer desviar-nos de nossas tarefas terrenas e sociais. Em psicoterapia, é muito importante estar bem familiarizado com os sósias, na medida em que eles trabalham no inconsciente e frequentemente causam fanatismo em ambas as direções. Muito bom. F. O problema do masculino e feminino. Em nossa época, existem muitos pontos de vista emocionais a respeito do ser homem ou mulher numa certa encarnação. Esta questão tem de ser removida do campo das emoções, para que se possa lançar nova luz sobre esse assunto a partir da ciência espiritual. Muitas emoções já desaparecem ao sabermos da regra segundo a qual o eu humano passa alternadamente por encarnações masculinas e femininas. Isso significa que em cada período cultural podemos vivenciar 2 vezes as oportunidades de desenvolvimento desse período, uma vez como homem, uma vez como mulher. A escolha de uma encarnação masculina ou feminina é, portanto, uma decisão significativa do eu superior, o que é determinado pelas experiências da encarnação anterior. Protestar contra isso, durante a vida na Terra, é algo infrutífero e dificulta a possibilidade de experimentar o que nos cabe como homem ou mulher. A separação dos sexos ocorreu na antiga Lemúria, período em que o ser humano recebeu seu corpo astral como uma dádiva das hierarquias. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa para a gente. Não, né? Não. Tem a citação dos livros, as passagens em que livros se encontram. Ah, tá. Protestar, bom, não. A separação aconteceu na Lemúria. Anteriormente, na época hiperbórea, o homem era ainda etérico vegetativo, com uma cabeça aberta ao cosmo, como o cálice de uma flor. Nessa época, seu corpo físico etérico era ainda assexuado, situação em que o físico atuava ainda como uma força e não como matéria sólida. A divisão dos sexos significou a criação de 2 tipos de corpo astral. Um mais extrovertido, dirigido para fora, e outro mais introvertido, dirigido para dentro. Foi assim que Lúcifer pôde incrementar seu poder sobre o ser humano, tornando-o mais egoísta. Em contraposição, deuses benevolentes criaram a necessidade de uma ligação entre seres humanos de sexo oposto para a procriação. Para este fim, foi criada a atração física, como um primeiro aprendizado no sentido do amor espiritual, o objetivo ulterior da evolução terrestre. No decurso da evolução, a relação homem-mulher adquiriu um tríplice aspecto. Primeiramente, existe a sexualidade como necessidade fisiológica para a procriação no nível físico. Depois, existe o eros, o aspecto anímico, despertado com a primeira paixão que transforma a visão do mundo. Eros é o grande impulsionador das artes. O Eros invade a alma e estimula a alma da sensação a experimentar um rico mundo interior.
E, finalmente, existe o amor, o aspecto espiritual, que se manifesta quando encontramos o eu de outra pessoa e desejamos ligar-nos à tarefa de encarnação do outro. Esse encontro é a base da lealdade ao outro ser humano. O relacionamento homem-mulher, baseado exclusivamente na sexualidade, é efêmero. Logo termina a novidade e passamos a entrar em contato com certos hábitos, isto é, com o sósia do outro. Relações baseadas no erotismo são mais duradouras, mas geralmente acabam após os 42 anos de idade, quando o aspecto espiritual da encarnação se torna mais forte. Somente um relacionamento construído com o encontro de eus tem durabilidade e pode suportar as dificuldades da vida. Esse tipo de relacionamento, porém, transcende o fato de ser homem ou mulher, podendo acontecer entre quaisquer pessoas. O encontro com um ser humano que toca o nosso eu é a maior dádiva que podemos receber. Existem homens nos quais a existência feminina de encarnações anteriores ainda tem um forte efeito residual, e mulheres nas quais a existência masculina continua atuando. Esse fenômeno não deveria ser confundido com homossexualidade masculina ou feminina. O homossexualismo tem origens muito mais profundas, ele tem raízes na construção do corpo físico. Nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, começa a formar-se o rim primordial, a partir do qual podem desenvolver-se tanto os órgãos sexuais masculinos como femininos. De início, ambas as possibilidades estão presentes, mas a partir de certo momento, entre o 20º e o 30º dia, uma das possibilidades prevalece e a outra recua. A reminiscência dessa outra possibilidade fica subdesenvolvida para o resto da vida. O corpo etérico é a força formativa, o ativador de forças que produzem o crescimento. Para que isso ocorra, o corpo etérico deve unir-se ao corpo físico. Se existe um potencial no corpo etérico que não se expressou fisicamente, a estrutura etérica permanece como tal. Assim, todo homem físico tem um corpo etérico feminino, e toda mulher física tem um corpo etérico masculino. Isto é, fisicamente uma pessoa é homem ou mulher, mas etericamente o sexo oposto está presente como potencialidade. Depende, pois, se a vida anímica é orientada mais para a encarnação física ou se é experimentada mais em seu aspecto etérico. O homossexualismo é um problema da alma humana em sua relação com o corpo físico e com o corpo etérico. Muitos homossexuais sentem-se superiores porque se sentem, em geral, inconscientemente, um pouco menos terrenos. Por outro lado, a encarnação incompleta no nível físico empobrece as possibilidades de desenvolvimento nessa vida. Mas, de fato, essas escolhas e inabilidades têm um profundo substrato kármico, que só podemos julgar se formos capazes de perceber o karma do outro de maneira responsável. Todavia, é melhor evitar, por enquanto, especulações ou afirmações generalizadas sobre possíveis bases kármicas. Fala, Patrícia.
Eliana, me veio aqui agora o que está acontecendo dos transgêneros, né? A gente está vendo crianças muito pequenas falando que não se reconhecem no corpo físico, nesse Pois é. corpo físico, não se reconhecem, né? E já muito pequenas também passando por um processo, né? De tomar hormônio, enfim. Tem a ver, né? Assim, a gente está vendo, né? O corpo físico, aí o corpo é uma coisa a conversa do corpo astral com o corpo físico que fica. Ai, O que que você sabe dessa área, assim? então, eu não sei muita coisa, não. Eu acho que eu só tenho perguntas também. Então, baseada nisso que ele está falando aqui, isso é um arquétipo, né? Agora, existem aí muitas outras possibilidades que a gente tem visto atualmente, né? Eu acho que tem algo que tem a ver com a tarefa kármica de cada um e algo que tem a ver não sei se eu posso falar isso, mas um certo também, um fortalecimento de alguns modismos, né? Então, eu acho que isso aqui é tão delicado, Patrícia, eu não tenho, assim, algo a mais para te falar. Eu posso complementar e piorar a situação, Helena, complementar a questão da Patrícia? Eu trabalho com crianças e, assim, muito jovens, as crianças estão sendo estimuladas a beijarem meninos e meninas para descobrirem se eles são héteros, se são homossexuais ou bissexuais. E, Helena, sem brincadeira, eu tenho vivido situações de crianças de 9 anos, a sala de aula faz isso, e as crianças que se posicionam, ainda que estão naquele mundo da fantasia, que estão dentro da idade, da faixa etária, elas são excluídas da sala. Elas são obrigadas a passar por isso. Então, elas têm que beijar meninos e meninas. E aí eu estou me questionando, né? A Patrícia trouxe essa questão desse não reconhecimento, e eu estou trazendo essa questão dessa coisa de fora. E eu estou vivendo tanto isso que eu tive que ir numa escola falar com o orientador da escola. E está muito comum, Eliana, está assustador. Sim. Então, eu acho que tem um apelo à astralidade, né? E não sei, eu acho que tem isso, um apelo à astralidade mesmo, né? Porque imagine você excluir alguém que está dentro desse lugar mais protegido, porque você tem que seguir esse modismo, essa moda, essa astralidade, né? Imagine o que significa isso, né? E eu acho que tem tantas coisas envolvidas aí que é algo para a gente refletir. Que momento é esse que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo esse momento, né? E eu tenho muitas perguntas, mas eu não tenho nada que eu possa trazer, né? Eu fico um pouco baseada naquilo que é o arquétipo, né? Aquilo que a gente acabou de ler aqui, né? Não sei se vocês querem complementar. Tem mais? Fala, Dorinha, por favor. É, realmente é um assunto muito polêmico e que a gente precisa de, sei lá, talvez de mais informações, né? É muito boa a colocação da Ana Rita, na experiência dela, né? Agora, me deixa, assim, um pouco insatisfeita, às vezes, quando coloca, assim, o homossexualismo é um problema da alma humana. Eu fico inquieta com isso, porque eu nunca achei que era um problema, eu acho que é uma diferença e não, assim, talvez eu já tenha achado que era um problema, mas hoje em dia eu não acho que é um problema, né? E que não tem cura, como assim, já tem até tratamento para curar, né? Então, assim, eu acho que não é um problema, não é uma doença, e que às vezes não é escolha nem inabilidade, né? Como ele coloca aqui, de fato, essas escolhas e inabilidades, eu acho que não é uma questão de escolha. Eu tenho um afilhado que desde de bebê, que ele tem atitudes,
a escolha dos brinquedos, a forma como ele falava, tudo isso já denotava um comportamento homossexual, né? Então, nada foi culpado por isso, nada, ele não escolheu, não teve como escolher, né? E não foi inabilidade, nem a falta de educação, nem acolhimento, nem nada que a gente pudesse dizer que, né? Então, é mais essa questão que eu acho que precisa, que eu não concordo muito na forma como é tratado. Obrigada, Dorinha. Helena? Então, Dorinha, quando passou por esse parágrafo, eu também me pegou essa palavra. Depois eu li a frase inteira de novo. Eu acho que é uma questão de linguagem, porque ele não está dizendo que é um problema da alma humana. Ele está dizendo assim que é um problema da alma em relação ao corpo físico. Se você lê esse conjunto, tira desse lugar de que o homossexualismo é um problema, mas, no meu entendimento, vai para um lugar em que um não está em acordo com o outro, né? O corpo físico e a alma. Entende? Faz diferença para vocês? Para mim fez bastante diferença. Se a gente tirar a palavra problema e colocar uma menos impactante, não vai causar isso. É a relação de um com o outro. A alma e o corpo é que não estão em harmonia. Tira a palavra problema, Se você entendeu? considerar é um conflito, é uma É, divergência, isso. Eu acho que a palavra aí ela causa é, essa reação nossa, né? uhum, Eu pelo menos entendi assim. Obrigada. é porque eu acho que o lugar do heterossexual é um lugar privilegiado, né? Então, a tendência é com o branco em relação ao negro. Um dia desse eu vi uma antropóloga dizendo o branco ele se beneficia sempre. É como se o branco fosse racista de todo jeito, independente dele não ser, porque ele se beneficia com o fato de ser branco. Então, o heterossexual, eu acho que também se beneficia, né? Pelo fato de ser hetero. Eu acho que são essas questões que a gente tem que ficar atento. Sim. Obrigada. Vamos continuar? Já dissemos que existe uma regra segundo a qual há uma alternância entre encarnações masculinas e femininas. Rudolf Steiner destacou que as individualidades que recebem uma tarefa de desenvolvimento ligada à humanidade, em geral, e que, assim, podem sobrepor-se ao próprio karma, ou seja, os líderes da humanidade, desviam-se dessa regra porque em certas culturas só podem realizar algo como homem ou como mulher. Na Lemúria, antigo período de desenvolvimento, a mulher, com sua tendência à vida interior, era o esteio da cultura, enquanto o homem era selvagem e rude. As últimas reminiscências disso podem ser encontradas ainda hoje entre pessoas que têm algo da humanidade lemúrica em si. Por exemplo, entre os papuas da Nova Guiné, o matriarcado continua a prevalecer. A transição do matriarcado para o patriarcado pode ser observada em Creta, onde a velha cultura era dirigida por deusas femininas. O rapto de Europa por Zeus, início do domínio dos deuses masculinos, é uma imagem mitológica do despertar para uma sociedade patriarcal que continua até hoje. Certamente não existe futuro para uma revanche das mulheres ou para o restabelecimento do matriarcado. O futuro exige a criação da paridade em todo o organismo social. O próprio Rudolf Steiner deu o exemplo ao compor a executiva da primeira Sociedade Antroposófica Geral com base na paridade. Desde então,
por desventura, temos-nos afastado desse princípio sob o argumento de que não se encontram mulheres adequadas. Elas não existem ou então não são vistas pelos homens? De qualquer maneira, grandes mudanças estão ocorrendo nas relações masculino-feminino, particularmente no que tange à individualidade, o eu humano, que transcende o fato de a encarnação ser masculina ou feminina. Como o homem espiritual se desenvolve ulteriormente, aproxima-se o momento em que o homem nascerá mais desligado do metabolismo e mais conectado ao poder criativo do mundo. Isso significa que a encarnação na corporalidade material densa não será mais necessária e a separação dos sexos chegará ao fim. O guardião do limiar. Então, a gente tem muitas perguntas, né? Só com essa última frase aqui, quantas perguntas, né? A gente está acho que numa transição, né? Sei. Tem as coisas que estão exacerbadas por essa Isso que eu chamada isso que eu astral. queria perguntar. Então, acho que se sósia se aproxima, se de repente a gente perde até, que nem esse relato que eu fiz, quando a coisa fica exacerbada mesmo, né? Não estou falando do posicionamento do certo ou do errado, mas quando então, isso pode não redimir esse sósia, Acho que vai por aí. Acho que tá? vai. Mas O que me assusta é isso dos jovens e adolescentes, Helena, tá? Demais. sim, muito jovem, né? Essa astralidade e essa demanda que vem de fora, não é algo que vem de dentro, é algo que vem de fora. Ou você faz parte do grupo, ou você não faz parte do grupo, né? Então, eu acho que isso é o preocupante. Qual é o caminho que isso está tomando, né? Mas que já está dito que vai acontecer na evolução, que não vai ter mais essa separação, né? Mas isso é evolutivo. Então, eu continuo com muitas perguntas, né? E muitas reflexões a respeito. Eu gosto gostei da palavra evolutivo, Né? porque essas questões que se manifestam atualmente, elas mexem até com a questão da estrutura física, por exemplo, de um sanitário, de uma toalete no meio público, inclusive nas escolas, que houve um caso recentemente que eu presenciei, e a escola só tem um banheiro masculino e feminino, Eu não né? entendi. E É, aí, a como que escola você lida? Um banheiro masculino e feminino. E como sim, você lida com as questões, né? Principalmente ensino médio, que o jovem já está se posicionando e não aceita, né? Ele não aceita e não é aceito em nenhum dos banheiros. sim, Coisa simples, né? Mas que vai fazer com que a gente realmente repense, inclusive, uma estrutura, né? De sim. construção tão simples. Uma coisa que todo mundo precisa, né? Quando está na rua, ir ao banheiro, né? Uma coisinha simples, mas está precisando pensar. Assim como a gente precisou pensar num, num chão tátil, uma calçada mais para um idoso poder caminhar, para descer, né? Tudo isso também está levando atualmente a gente a repensar, né? Esses casos. Sim, certamente. Acho que alguém colocou alguma coisa aqui no chat, vou dar uma olhada. A Cecília colocou: a impressão que dá é querer fazer parte do grupo, pois é um vazio grande. Também tenho muitas perguntas. Muitos jovens com base na mídia. Isso, para ser aceito, precisa se igualar ao grupo. Ela está trazendo essa imagem do pertencimento ao grupo, né? Que é uma demanda externa.